Fala pessoal, estamos aqui no mais episódio do Meu Jeito Pode. Hoje recebendo Rodrigo Costa, Paco, famoso Boca, diretamente da Flórida, né? Verdade, Claudião. Primeiro um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Muito legal a gente poder interagir aqui dos Estados Unidos, poder levar um pouquinho das informações, poder levar um pouquinho daquilo que eu vivo aqui, família, trabalho, enfim, tudo aquilo que você preza e muito. Legal. Prazer estar aqui. E Paco, a gente teve o prazer de se conhecer no ano passado, né? E acabamos aí fazendo uma amizade bem bacana e eu acabei conhecendo um pouco da sua história. Fala pra gente um pouquinho da sua trajetória no futebol aí, que foi bem vencedora. Você jogou em times brasileiros, também da Europa. Fala um pouquinho sobre essa trajetória. Claudião, começou eu com 13 para 14 anos, saindo do interior de São Paulo, tenho ainda familiares, negócios em Laranjal Paulista, o qual eu sou natural, e fui para Piracicaba, que é um centro maior, muito próximo à região de Laranjal Paulista. Passei ali 4 anos no 15 de Piracicaba, dos 13 aos 17, então toda a minha formação infantil e juvenil foi feita no 15 de Piracicaba, e aos 17 anos já começou a minha saga, a minha aventura pelo mundo. Eu fui para Portugal, para o Marítimo, Olha só. ainda bem jovem, naquela época não tínhamos o que temos hoje, essa tecnologia, facilidades, então foi bem interessante e foi desafiador, porque com 17 anos você ir já para a Europa, mesmo país de língua Você foi portuguesa. também para a Ilha da Madeira, não foi que você Ilha falou da Madeira, para mim? Marítimo da Ilha da Madeira. Ah, legal. Que é um clube assim tradicional, um clube bacana de Portugal. É de lá que saiu o Cristiano Ronaldo, não é? Da Ilha da Madeira que saiu o Cristiano Ronaldo. Ele jogava num outro clube lá da ilha, chamado Nacional. Eu jogava no Marítimo. E na época eu fui ali, tinha idade de quase que praticamente primeiro ano de juniores, mas já ingressei na equipe profissional do Marítimo. Então eu treinava com os profissionais e atuava pelos juniores, pela idade, pouca idade que eu tinha, 17 para 18 anos. Então é legal, esse começo de carreira foi importante, fiquei 17 até os 19 anos no Marítimo, atuando ali pelo Marítimo, aprendendo, conheci lá um treinador que foi importantíssimo na minha formação, que foi o Paulo Autuori, depois veio a ser campeão brasileiro, campeão Libertadores, campeão mundial, enfim, uma carreira fantástica e me deu o pontapé inicial, me encaminhando para esse universo que é o futebol, que fantástico. E depois a minha carreira decorreu aí 20 anos como profissional de futebol, atuando pelas mais diversas equipes brasileiras, equipes europeias, equipes sul-americanas. Eu tive a oportunidade de jogar também no Cerro Porteño do Paraguai. Então, foi uma carreira assim vitoriosa, como você falou, e uma carreira que me trouxe aí muitos aprendizados, né? Eu sou um cara que adquiri muita cultura nesses países que eu morei, Alemanha, Portugal, Bélgica, todos eles na Europa. Agora estou aqui nos Estados Unidos, não mais como profissional, mas adquirindo cultura aqui também. E Paraguai e outros países, além dos clubes dos quais eu defendi no Brasil. Rodrigão, qual que foi o maior desafio seu de jogar na Europa? Foram duas passagens. Eu fui primeiro muito jovem para a Europa, 17 aos 19, quase 20. Foi importante para mim dar aquela amadurecida como atleta, como profissional, você ver que a base é diferente do profissional em vários aspectos. Então, foi importante esse início. Fiquei quase 3 anos na Europa, em Portugal. Retornei ao Brasil com 19 para 20 anos. Por quê? Porque eu pensava, e ainda penso até hoje, que é interessante nós, atletas, eu falo como atleta, vencermos primeiro no meu país. Sim, né, com certeza. Conquistarmos aí coisas importantes, crescimento. Então, eu voltei para o Brasil por opção própria, porque eu já tinha aí um pensamento diferente. Naquela época, estou falando de 1992, então, long time ago. Long time ago. Long time ago. Então, eu falei, bom, vou voltar para o Brasil, quero vencer no Brasil, quero me tornar um jogador realmente conhecido no Brasil. Sou São Paulino, porque sou do interior de São Paulo, torcia para o São Paulo na época, ainda torço, mas tinha um desejo de voltar para o Brasil. Olha, coincidência, eu também sou São Paulino, Paco. Você é São Paulino, então por isso somos felizardos, né? Acompanhamos anos áureos aí do tricolor. Exato. E quando eu retornei para o Brasil, eu tinha idade de juniores, mas já com uma casca, com uma certa experiência no profissional do Marítimo. Então eu falei, bom, se eu voltar para o Brasil agora, talvez eu me destaque e tenha oportunidade de atingir o meu objetivo, jogar em clubes grandes do Brasil. E foi o que aconteceu. Eu retornei para o Brasil, Palmeiras, foi minha primeira estação no Brasil, juniores e profissionalmente, porque eu já tinha ali
flertado com o profissional do Marítimo, atuei bem pelos juniores do Palmeiras, inclusive fui campeão lá numa Supercopa São Paulo, e Olha só, me deu ali uma projeção. uma projeção dentro do Palmeiras, na época era Luxemburgo, então já me chamou para os profissionais, eu comecei ali a frequentar os treinos, época da Parmalat, ou seja, Olha só. períodos Tempos tirando áureos, agora, né? Tempos áureos, foi a primeira, acho que parceria, iniciativa privada com o clube de futebol que estourou no Foi ali Brasil. que tudo começou mesmo, com a Ali que tudo Parmalat, começou, né? Que exatamente. É clube empresa, né? Não sei se era bem um clube empresa, era mais um patrocinador, Ah, mas tá. veio forte, né? Ele chegou forte no Brasil para conquistar o seu espaço, transformou o Palmeiras, que era uma equipe grande, mas que vinha num longo jejum ali de títulos, aquela fase áurea da Parmalat no Palmeiras, grandes jogadores, Evair, Zinho, Cafu, César Sampaio, Olha só. enfim, você tinha ali Sérgio Goleiro, Veloso, Marcão Olha só. surgindo, então moramos juntos, treinávamos juntos. Marcão, eu vejo as entrevistas dele, ele é bastante resenha, hein, cara? Nossa, o Marcão é um ser humano assim, fora da curva em todos os aspectos. Né? Foi um grande jogador, foi campeão mundial pela seleção, campeão inúmeras vezes E eu pelo me Palmeiras. lembro, cara, falando um pouco do Marcão, que ele tinha o carisma e na verdade, outros torcedores de outros clubes gostavam dele. Cara, Marcão é um caso à parte, porque ele é um torcedor, entre aspas, uma pessoa normal que venceu no futebol. Então ele é querido em todos os aspectos. Alguns jogadores têm esse poder, né? Eu posso falar com propriedade, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho é um cara também que transcende a rivalidade dentro de campo, então querido por todas as torcidas, talvez até somente o Inter de Porto Alegre que não tenha tanto apreço pelo Ronaldo, pelo que ele fez em alguns jogos contra o Inter, mas com certeza aí, num determinado momento da carreira, se o Ronaldinho voltasse a atuar por alguma equipe do Sul e tivesse a oportunidade de jogar pelo Inter, também tenho certeza que a torcida o receberia. Assim como o Marcão, como o Zico, você vê figuras icônicas assim que transcendem a rivalidade. Eu tenho a felicidade de conhecer alguns desses ex-atletas, dessas pessoas que são ímpares, né, no nosso universo. Agora, ô Rodrigão, o que você vê de diferença daquela época lá, anos 90, para hoje, até na formação, como você disse aí, você foi novo para a Europa e as oportunidades que os jovens têm hoje, que estão no futebol, logicamente, em comparação ao que você teve lá atrás? Olha, Cláudio, eu acho que hoje em dia é até um pouco mais difícil do menino se tornar um profissional devido à exposição, devido ao tamanho da cobrança que é hoje e o aumento que teve aí na capacitação de profissionais. Então, você tem que ser muito bom hoje mesmo para você se destacar. Estou falando em clubes médios, grandes, para você ter esse upgrade na tua vida. Então, hoje em dia, eu acho mais complicado. Nossa época, você tinha ali, por exemplo, os tal dos olheiros, você tinha as peneiras, você tinha uma série de mecanismos para você poder ser descoberto por os clubes. Hoje em dia, os clubes grandes têm olheiros espalhados pelo Brasil todo, estou falando de Brasil, os clubes da Europa também vão muito cedo para os países sul-americanos, vão para os países africanos também, lapidar, pegar esses jovens talentos e levar para os seus clubes ali, que vão terminar de fazer a lapidação desse atleta. Então, hoje em dia é mais concorrido, é mais difícil, o futebol está mais corrido, demanda mais entrega, você precisa ter, sem dúvida nenhuma, uma entrega assim, em todos os aspectos, né? Físico, tático, o menino hoje em dia ele precisa entender. Eu tive a oportunidade, essa semana, eu fui ontem assistir o treino da Seleção Brasileira e eu fiquei impressionado com... Eles jogam amanhã, né? Jogam amanhã, aqui em Orlando, contra os Estados Unidos. Eu fiquei impressionado com a qualidade que eu estava vendo. Eu vejo mais o lado dos defensores, né? Porque eu fui defensor. Então, eu primo por olhar ali o treinamento hoje em dia do defensor, característica, qualidade técnica que eles precisam ter, velocidade e muito bom futebol. É assim, diferente da minha época, eu falo, eu não sou tão velho assim, são 2, 3 gerações, mas assim, mudou muito o futebol. Hoje tem muita tecnologia também, né? Também agregou a tecnologia e te puxa mais o garoto, né? Puxa mais, você tem que, acaba o treino ou acaba um jogo, eles fazem ali a avaliação das imagens, a avaliação do vídeo e direcionado. Quer dizer, vai corrigindo, né? Como você mesmo sabe, você que trabalha muito com a parte tecnológica, tem ferramentas que você consegue ver como foi a qualidade do jogo do atleta. Se ele teve passes um pouco mais ofensivos, os passes com mais precisão,
movimentações dos atletas hoje, elas são que é um monitoradas. mapa, né? Isso, com a inteligência artificial, então você vê ali, em alguns momentos, para você ver como o atleta hoje em dia precisa estar muito mais atualizado, buscar mais capacitação e estar sempre ali preocupado com o seu rendimento maior, né? Nós temos um exemplo clássico aqui na seleção brasileira, que é o Vinícius Júnior, como joga esse garoto e como ele se prepara. Por quê? Porque ele tem um exemplo do Cristiano Ronaldo, que ele é um fanzaço, sempre diz isso, não só dentro de campo, porque o Cristiano Ronaldo é um fenômeno, então tomara que o Vinícius Júnior também trace esse caminho, né? Trilhe esse caminho que o Cristiano trilhou, como você mesmo lembrou, saiu lá da Ilha da Madeira, então não é fácil você sair de uma ilha que não é no continente europeu, então para você ver o tanto de entrega que o Cristiano Ronaldo teve, por isso que chegou onde chegou. E o Vinícius Júnior está no mesmo caminho, usando a tecnologia, usando aquilo que o esporte hoje proporciona, então treinando muito no seu clube e na sua casa, na sua academia que ele montou, é um diferencial que ele tem. Então hoje em dia o atleta tem que estar muito mais concentrado, ligado em tudo, para poder atingir realmente um nível de excelência, né? Isso que eu acho que é o objetivo de cada atleta. Pessoal, vocês estão curtindo aí, ó, segue a gente aí, dá um like, hein? Ajudar no canal, hein? Verdade, segue aí. Rodrigão, e falando até a sua agora carreira pós-futebol, eu vejo que você é um empresário, é um cara de sucesso, principalmente network, muito comunicativo. Eu sei que você também apresenta um canal de esportes aqui na Flórida. Fala um pouquinho pra gente disso aí, explora pra gente aí, pro pessoal até que está em casa, entender como é que é a vida pós o futebol. Claudião, você sabe que durante a carreira mesmo, ali no terço final da minha carreira, eu já estava me preparando para fazer aquela transição. E eu, claro, foquei no mercado esportivo, então fiz cursos de gestão esportiva na CBF, me aprimorei, trabalhei 3 anos como secretário de esportes no meu município, que é Laranjal Paulista, me deu uma vivência. Fora isso, eu sempre gostei do universo publicitário. Então, cheguei a cursar 3 anos de faculdade no Rio de Janeiro, nesse universo, fazia propaganda e publicidade, porque eu sempre pensei um pouquinho além do gramado. Eu falei, bom, terminando a minha carreira, eu não pretendia ser treinador, não seguir por essa linha, apesar de gostar de ser aí um entusiasta do futebol, assisto jogos, comento, apresento o programa esportivo aqui, mas tentei trilhar outros caminhos que não somente esses dentro do esporte. E fui me aperfeiçoando, fui me capacitando, descobri, eu já sabia disso, mas potencializei essa minha qualidade de comunicador, de me fazer entender. Eu acredito que das minhas ferramentas de sucesso, por exemplo, na Alemanha, foi, em muito pouco tempo, abdicar de falar o português ou de tentar me fazer entender sem ser no alemão, e me foquei no alemão para poder aprender não só a cultura, mas a língua do país, para me poder me destacar lá no universo da Alemanha, que é um universo competitivo, não só no esporte, mas um país de primeiro mundo, que te exige ali comunicação. Aí eu percebi que a comunicação realmente faz muita diferença. Hoje em dia, praticamente, nós nos conhecemos através dessa comunicação, de termos aí mentores, pessoas que nos moldam, nos abrem caminhos. Então, é uma felicidade que eu tenho, um dom que eu tenho de me comunicar bem. Sou filho de uma professora de português, então fui muito direcionado em casa da importância da leitura. Meu pai também é um cara formado, meus irmãos. Então eu tive ali um push, ali um empurrão dentro de casa para que eu, além do esporte, porque não é uma ciência exata, eu não sabia ali com 15, 16, 17, até 20 anos, 21, você não sabe se você vai vingar dentro do futebol, não é uma ciência exata, é jogar bem, treinar bem, você vai dar certo. Então, paralelo a isso, eu falei, bom, se não der no esporte, eu tenho que ter uma outra profissão, e as coisas foram surgindo naturalmente na minha vida. Então, contente com esse caminho que eu trilhei. Paco, eu vejo que você tem realmente essa habilidade da comunicação, já até falei para você e convidei você, né, para os mestres de sucesso. Ó, pessoal, vai ter novidades aí, hein? Vou lá, com o maior prazer. Paco aí palestrando muito, passando um pouco da experiência que você tem. Mas, além disso, a comunicação, Paco, eu vejo que você é uma pessoa muito carismática, entendeu? Isso é legal e você passa muita verdade naquilo que você faz, entendeu? Eu vejo que as pessoas que estão ao seu redor gostam muito de você justamente por isso, pela sua transparência, pela pessoa que você é.
e até pelo grande coração que você tem, entendeu? Então eu vejo muito isso. Não, aqui, lógico, deixando aqui registrado para vocês, eu gosto muito dele. É até legal a gente, às vezes, expor isso para as pessoas, né? E isso é muito bacana em você, cara. Ô, John, você sabe que a gente tem sempre uma raiz, né, uma base. Então, com certeza, a minha base continua ainda muito sólida, que foram os meus pais, né? No caso, hoje em dia, tenho meu pai ainda vivo, minha mãe faleceu alguns anos atrás, meus irmãos e toda aquela comunidade. Eu venho do interior de São Paulo, então eu cresci numa comunidade assim forte com princípios. A gente tem que ter uns princípios, a fé, a nossa crença, os nossos mentores, que os nossos primeiros mentores são sem dúvida nenhuma nossos pais. Exato. Bons exemplos dentro de casa, exemplo de bons irmãos, e sempre corroborando para que eu pudesse crescer. E acho que humildade, simplicidade, essas coisas são inertes, você nasce com ela. Excelente. E você tem que desenvolvê-las e mantê-las ao máximo possível. Então, eu sou um agraciado, eu sou um cara assim, abençoado, porque eu tenho amigos, você é um deles, o Vitor está aqui, sua esposa Renata, são muitos os amigos que eu faço, não em pouco tempo, porque as amizades são construídas, mas exato, aquelas que são verdadeiras, elas são duradouras e praticamente eternas, né? Tenho amigos hoje, praticamente no mundo todo, e onde eu me faço estar, eu sei que eu falo, puxa, aqui eu tenho um amigo, aqui eu tenho alguém que eu possa contar. Não é aquele contar, simples contar, falar, me liga, aquele, passa lá em casa. Não, é verdade, pode contar, pode ligar e vamos nos encontrar. Já visto que nós já nos encontramos aqui várias vezes. Exato. Não só para assuntos profissionais, mas assuntos familiares, assuntos de quem está chegando, quem está aqui já um tempo maior, um ajudar o outro, para a gente estar sempre crescendo juntos. E vamos fazer excelentes negócios, né, não, Paco? Certeza de bons negócios. Paco, o que te fez vir para a Flórida, Orlando? Qual que foi o grande motivador de você vir para cá? O que você estudou aqui na região? Eu sei que você está voltando agora para o Brasil para visitar sua família, mas fala para a gente um pouquinho, até para o pessoal que está em casa aí, curiosidade. Claudião, assim, eu tenho algumas coisas que, primeiro, essa veia minha e da minha esposa, Luciana, assim, de desbravar o mundo, de gostar de conhecer outras culturas. Ela me acompanhou uma boa parte da minha carreira, então moramos na Bélgica, ela grávida do Lucas. Lucas foi made in Germany, ia nascer na Bélgica, aí deu uma reviravolta na minha carreira naquele momento, acabei voltando para a América do Sul, para o Cerro Porteño. Então, minha esposa estava, por exemplo, um dia na Alemanha, grávida na Alemanha, vai nascer aqui. Eu fui vendido para a Bélgica, fomos para a Bélgica. A Bélgica acabou os probleminhas físicos e médicos meus, tive que rescindir o contrato, vamos para o Paraguai. Então, essa adaptabilidade que nós temos é essencial para você poder vencer em vários locais, vários países. Como comentei anteriormente, eu saí muito cedo de casa, então eu tenho essa veia. Morei em Porto Alegre, morei em São Paulo. Meio nômade, né? Nômade e sempre buscando... Pô, o mundo é tão grande, cara. Né? O mundo é tão legal, tão bonito. Pô, você vê aqui nos Estados Unidos, nós pensávamos que Estados Unidos era só potência econômica, mas a natureza aqui é belíssima, excelente, tem vários aspectos, e tem muito a conhecer os Estados Unidos, é gigantesco o país. Então, esse foi um lado importante. Outro fator, a Luciana, minha esposa, é nascida aqui nos Estados Unidos, em Atlanta. Então, sempre esteve no nosso radar, falou, olha, um dia talvez a gente possa ir para os Estados Unidos, pela facilidade que isso traz, né? Americana, pode passar aí a documentação não só para mim, marido, mas pode passar principalmente indiretamente para os filhos, né? Então isso foi um facilitador. Outros fatores, já estávamos há um bom tempo no Brasil, já tinha retornado, encerrado minha carreira, saímos do Rio de Janeiro, fomos para o interior de São Paulo. Cidade menor, menos possibilidades. Eu trabalhava lá na prefeitura como secretário de esportes, mas o nosso universo ali era um pouco limitado. Tem meus negócios lá, mas que andam assim naturalmente. Fazenda, a parte rural. Eu tenho um irmão meu, o Alexandre, que cuida muito bem desse meu lado rural, daquilo que eu tenho lá no Brasil, nesse campo. Plantação e cuidar de gado. Então eu tenho um irmão que administra isso para mim. Administra os negócios para você no Brasil. Exatamente. E a nossa vontade de vir para os Estados Unidos. Eu tenho um casal de filhos, meu menino chegou aqui com 15, então vai fazer todo o high school aqui, todo o colegial aqui nos Estados Unidos para prepará-lo para uma faculdade, seja aqui, seja no Brasil. Já daríamos a ele aí esses 3 anos de aprendizado em loco,
às vezes faz muita diferença. Exatamente. Mesmo que você não tenha ali um nível de notas excelentes, tanto no Brasil quanto aqui, mas te dá uma vivência, dá a eles uma oportunidade, Culturalmente é culturalmente ótimo, né? falando, de crescimento. Então, um amadurecimento que ele teve em pouco tempo, gigante. E eu tenho uma garota que chegou aqui com 12 anos, a Júlia Maria, que nasceu com algumas coisas a serem resolvidas, algumas coisas médicas. Então, nós ficamos ali praticamente 10 anos ali no Brasil, ajeitando essas coisinhas dela. E um dos probleminhas que ela nasceu, surdez. Nasceu surda total. Há 5 anos, 6 anos atrás, nós fizemos, aliás, é um negócio maravilhoso, é um milagre de Deus mesmo, o tal do implante coclear, que é algo assim... É que eu te falei que a minha irmã ela é especialista nisso. Exatamente, é fono, Ela é doutora, com doutorado nessa questão. Então, quando a minha filha conseguiu passar a primeira cirurgia, um lado ela ouve com o implante coclear. Então, a nossa vida melhorou muito. Imagina, ela ficou 5 anos e num silêncio absoluto, né? E pôde, a partir aí dos 5, 6 anos, através desse milagre que é o implante coclear, poder desenvolver, começar a fala, começar assim a ter uma percepção melhor do mundo, né? Então, aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, nós tínhamos uma assistência fantástica. Inclusive, as cirurgias dela foram no Centrinho de Bauru, que é uma referência em cirurgias crânio-faciais, problemas de face, assim, é algo da USP, público e de excelência. Então, nós temos que ressaltar que o Brasil, em alguns aspectos, sim, excelência em algumas áreas específicas. Os Estados Unidos oferecem tudo isso e um pouco mais. Então, a nossa vinda para cá tinha muito disso aí. Por exemplo, ela estudou 2 anos aqui numa escola normal, com um programa especial para crianças surdas ou com perdas auditivas, e desenvolveu absurdamente. Agora ela está num outro estágio. Ela foi para uma escola aqui na Flórida, 2 horas aqui de Orlando, escola especializada em crianças surdas e cegas. Então é algo assim que... Nossa, excelente. É algo assim que só indo lá para Você me disse que a escola é fantástica, o campus é fantástico, que é separado, tem as pessoas que estão lá são cegas, as outras são surdas, né? Isto. Que é um conjunto só. É uma escola muito antiga. Essa cidade de St. Augustine, para você ter uma ideia, é a cidade mais antiga dos Estados Unidos, fica aqui na Flórida, foi onde tudo iniciou. E onde foi a primeira escola também americana foi nessa cidade. Essa escola que a Júlia está estudando, morando, vivendo lá agora, passa a semana toda lá e volta aos finais de semana para casa. Foi o diferencial que nos fez sair do Brasil, vir para cá. No início nós tínhamos plano de morar em St. Augustine. Porém, dificuldades ali de mercado de trabalho para minha esposa, para mim mesmo em termos de relacionamento, uma cidade menor, nós optamos por vir aqui por Orlando, pelas facilidades que todos nós sabemos, uma boa quantidade de brasileiros vivendo aqui, uma comunidade relativamente grande de brasileiros, que já trilharam um caminho e podiam nos ajudar. É isso que acontece, a gente tem amigos, né, espalhados pelo mundo. Eu tenho um grande amigo aqui que chama Thiago Calvano, eu conhecia desde a época de Rio de Janeiro, foi um atleta de altíssimo nível também, e quando soube que eu estava aqui, me ligou, falou: Rodrigo, onde você está morando? Eu estava no hotel ainda, então foi um facilitador. Falou: olha, tem essa escola que é boa, tem essa que é boa, tem alguns caminhos. E tem bairros aqui que você pode residir que vão te melhorar e facilitar. Foi isso que me fez vir para os Estados Unidos, os amigos, a facilidade, o fato da Luciana, minha esposa, ter nascido aqui, e de ter esse diferencial para os filhos. Então, basicamente, encaminhamos já o Lucas aí para fazer o colegial aqui, o high school, e depois ir, quem sabe, para uma faculdade, ou aqui ou no Brasil, aí escolha dele. Provavelmente vai ser aqui, porque ele já me falou ele falou: pai, puta, eu amo o Brasil, mas eu acho que o meu futuro aqui é ficar indo lá e cá. Eu falei: é isso aí, filho, agora a decisão está em suas mãos, né? Você que vai. E, Rodrigão, falando aí do futuro, como businessman, fala um pouquinho pra gente a respeito disso aí, o que você está trilhando aí no meio dos negócios, o que você pretende fazer. Eu sei que você é uma pessoa muito bem relacionada no meio dos negócios, você tenta, de alguma forma, ir fazendo as conexões dos negócios aqui nos Estados Unidos. Fala um pouquinho pra gente aí
dessa sua atuação. Esse meio campo, né? Agora eu deixei de ser zagueiro e virei um meio campista, meio campista dos negócios. Bom, como você mesmo falou, eu sou um cara assim, que primo por essa articulação, primo por essas conexões, tenho um bom poder de persuasão, mas além disso, quando eu vejo algum negócio, eu sinto que aquele negócio tem sinergia com aquilo que eu penso, com aquilo que eu imagino ser importante, eu vou conectando as pessoas, sempre pensando no crescimento das duas partes, né? Eu aprendi recentemente num curso que eu fiz do Mastermind, que é importante os dois lados serem vencedores. Exato. Sobe um, sobe o outro, senão para não desequilibrar a balança, né? Então eu acredito muito nisso, nessas conexões, nas sinergias que o universo nos traz, né? Por exemplo, nós nos conhecemos através de um amigo, depois fiquei sabendo que você é do universo tecnológico, eu também gosto muito, não entendia, estou me fazendo entender agora, estou aprendendo bastante desse universo. Exatamente. Que já não é mais o futuro, né? Já é o presente, a tecnologia está aí no nosso dia a dia, às vezes a gente nem percebe, mas ela está à nossa volta e não nos dominando porque somos nós os inventores, mas nos guiando de uma maneira um pouco mais automatizada, uma maneira um pouco mais robotizada, mas com qualidade, com direcionamento correto. Então, minimizando as chances de erro e te dando precisão e assertividade. E eu gosto muito de fazer esse meio campo, Claudião, de apresentar pessoas, de vislumbrar negócios. Eu sou ainda um empreendedor no início de carreira, mas pretendo aí empreender, principalmente aqui nos Estados Unidos. Na verdade, você já é empresário. Pô, você tem fazenda, você tem gado, você tem plantação no Brasil. É que aí, às vezes você faz isso meio que inconscientemente, né? Exato. Agora que você está vestindo, na verdade, o bonezinho ali e falar agora, né? Agora fazer virar, principalmente aqui, né? Você está na terra das oportunidades, uma terra que te empurra a prosperar e a empreender. Exato. Os Estados Unidos tem algumas bandeiras, mas a principal bandeira é de tentar elevar o nível de todo mundo. Então eu não sou diferente. Cheguei aqui, me descobri nesse universo, falei, bom, se eu tenho essas oportunidades, mandar bala, estar cercado e sentado em mesas como nós estamos aqui hoje, com pessoas que me elevem, pessoas que me falem qual caminho seguir e me dê a mão e me falem, olha, esse caminho é certo, eu já segui, vem comigo. Por exemplo, eu tenho uma empresa aqui, a qual eu sou sócio da empresa de tecnologia, tem um percentual pequeno, mas tenho, porque eu me identifiquei com ela. Qual o nome dela, Rodrigão? TalkFlow. TalkFlow. É uma inteligência artificial generativa, uma inteligência artificial de atendimento personalizado, que leva aí... Hoje o universo ele é tecnológico, então não tem para onde a gente correr. Não só o atendimento, mas sim algo personalizado para dentro das empresas. Às vezes internamente, fazer os controles, as comunicações internas e também buscar aí levar para o externo, levar para o cliente possibilidades maiores de sucesso. Exato. E usando o meio tecnológico, como você falou, né? Exato. Tenho mais uma que eu vou entrar muito em breve, por exemplo. Eu sempre tive o sonho de ter caminhões. É algo que eu e meu irmão, caminhão de gado, caminhão disso, daquilo, sempre estava no meu radar. Aqui nos Estados Unidos você sabe que é algo assim estrondoso. Aqui os caminhões rodam para tudo quanto é lado. É algo assim gigantesco, então estou pensando em entrar. A princípio eu queria realmente o caminhão em si, mas eu vi que não é tão fácil, vai ter que ter motoristas. Eu mesmo queria dirigir de vez em quando. Tem um caminho mais tranquilo, né, Rodrigão? Que foi apresentado para a gente, né? Eu vou para esse universo aí da logística. Então, que é mais um empreendimento que eu vou entrar, mais um empreendedorismo da minha parte, mas assim, dentro dos Estados Unidos, onde as coisas funcionam. Então, tá ali, funciona, tem contrato. Mas, Rodrigão, eu vejo aí, você até falou um pouco aí que os Estados Unidos é a terra da oportunidade e tal, mas eu vejo que, geralmente, o que acontece? As pessoas que prosperam aqui têm algumas características, né? Que a gente até fala, que é o quê? Toda a parte dela, assim, da concepção que ela teve durante a vida dela, até a parte idônea dela, a parte do caráter dela ser uma pessoa transparente, ser uma pessoa bondosa, e ser uma pessoa principalmente que trabalha aqui, entendeu? Proativa, né? Exatamente. Então, essas características, na verdade, que foram forjadas lá atrás, é o que faz você prosperar aqui. Porque a gente sabe que no início não é fácil, mas se você galgar e estiver próximo de pessoas, como você falou aqui, de pessoas boas, fazer as conexões com as pessoas certas aqui e também levar a vida
de uma forma a se doar também, né? Sim. A gente tem que se doar primeiro para depois receber algo do universo, né? Claudião, por exemplo, eu já são 2 anos e pouco aqui nos Estados Unidos, 2 anos e 1 mês praticamente. O primeiro ano foi de muito estudo, foi muita, assim, captando, recebendo informações, foram várias propostas que me fizeram, eu aguardava, por quê? Porque eu tinha pessoas que já estão aqui há mais tempo nos Estados Unidos que me orientavam. Rodrigo, dá uma olhada melhor, espera um pouquinho, oportunidades vão aparecer. Então, esse período que eu fiquei praticamente 1 ano, arrumando a documentação, focado nas crianças, porque início de novas escolas, uma nova língua. Então você adaptando aqui também. Adaptando, então eu primei por dar uma condução para os filhos. A minha esposa estava trabalhando, então eu tinha essa função realmente de estar mais em casa, estar mais presente, estudar com as crianças, até para mim mesmo, aprender mais o idioma e poder me fazer chegar. Após 1 ano já de capacitação, porque eu fiz cursos, eu participei de palestras, eu conheci muita gente, aí eu pude... Isso é fantástico, né, Rodrigão? Eu pude filtrar um pouquinho melhor e poder decidir qual caminho seguir após 1 ano. Então, esse planejamento é essencial. O planejamento nosso de vir para os Estados Unidos começou 3 anos antes da gente estar aqui. Mas estando aqui também era essencial eu ter uma capacidade de aguardar. Oportunidades aqui são muitas. Mas se você dá 2, 3 botes errados aqui, depois para você... E outra, em dólar, né? Dólar e também você se frustra. Então é melhor você aguardar um pouquinho, esperar que os caminhos vão aparecer, né? A gente tem que ter essa fé, esse equilíbrio emocional, aguardar no Senhor que tudo mais acontecerá. Então é isso, esse é o meu lema. Rodrigão, a gente está se encaminhando aí para o final desse bate-papo aí que foi, poxa vida, eu fico até feliz de você ter aceitado aí esse bate-papo aí com a gente aí do Meu Jeito Pode. É legal saber também, até passar para o pessoal que tá em casa um pouquinho mais sobre o Rodrigo, né? Que está agora na América aí desbravando aí como businessman e ajudando, além de ajudar as pessoas, fazendo conexões com empresas. Rodrigão, deixa aí uma palavra para o pessoal que está em casa aí que está fazendo também, até tem a transição de carreira que a gente fala muito, não só do futebol, mas outras carreiras que querem vir para os Estados Unidos e até desbravar. O que você deixa aí nesse finalzinho do nosso podcast? Claudião, acho que o principal é a tal da coragem, né? Então, às vezes, quando você chega em um determinado momento da sua vida, você tem que ter a tal da coragem, estufar o peito e falar, eu vou porque eu me capacitei, porque eu quero, porque eu sonhei com isso. Planejamento, essencial. A fé em Deus absoluta. Exatamente. E estar preparado, porque toda mudança é um desafio, então mentalmente você tem que estar preparado, não só para vencer aqui, não só para transição de carreira, mas em qualquer momento da tua vida você tem que estar preparado para aquele momento que você está vivendo. Então, eu dou o conselho, corram atrás dos seus sonhos, se preparem para realizá-los, porque um sonho, ele é um sonho, mas se você se preparar bem, se você se capacitar, ele se torna realidade. Então, não é conselho, porque... Quem somos nós para dar conselho, mas os caminhos que eu trilhei que muitas vezes deram certo. Excelente. Não 100% das vezes, mas muitas das vezes aquilo que eu planejei, aquilo que eu me qualifiquei, no final deu certo. Por exemplo, estou aqui no ramo imobiliário também, fazendo conexões dentro do universo imobiliário, com um universo que eu jamais imaginei que pudesse trabalhar e que eu pudesse adquirir. Então, me capacitei, estou dentro de uma grande imobiliária aqui, que é a DTB. Excelente. Faz crescer. Tenho a Marta Faustino como uma grande aliada, amiga. Nosso amigo Charles. Nosso amigo Charles Montico, que é, além de amigo, estar presente na minha vida, é um grande mentor e um cara que me coloca para cima e me potencializa aquilo que eu sou bom. É uma pessoa e tenta fantástica, trabalhar naquilo que a gente precisa trabalhar, porque a gente está sempre aprendendo e sempre temos coisas a melhorar, né, Claudião? Com certeza. Isso aí. Curta, siga e compartilhe e ative as notificações. Obrigado, Rodrigão. Claudião, tamo junto. Obrigado eu. Prazer estar aqui. Rodrigo, fizeram a gente voltar aqui para fazer a grande pergunta, gente. Tem uma pergunta aqui que tem o lance do nome dele, Rodrigo Costa, daí tem o Paco. Da onde surgiu o Paco? Claudião, são 2 apelidos que eu tenho assim que são bem conhecidos. O Bocão, eu não sei porquê. Sinceramente, eu e o Jacaré não sabemos de onde vem esse apelido Bocão. E o Paco surgiu, acho que em 2004, eu já atuava na Alemanha, jogava lá no 1860 de Munique, e o 1860 contratou um outro brasileiro, chamado Fernando Santos, inclusive um abraço para ele, é meu
amigão, meu compadre. Fernando Santos chegou no 1860 e me olhou e falou, pô, tem um personagem hoje em dia numa novela no Brasil chamado Paco, era o Reinaldo Gianecchini, se eu não me engano, que fazia esse personagem. E realmente eu estava com o cabelo parecido. Que era o mecânico. Acho que era mecânico, isso mesmo. Mecânico E a mecânico. Cláudia Raia fazia par romântico então, com ele. Mecânico e mecânico, né? Ajeitava os dois lados, motor e outras coisas. E aí ele veio com isso aí, começou a me chamar de Paco lá nos treinos, até mesmo para facilitar, porque Rodrigo na Alemanha, uns me chamavam de Costa, Rodrigo ou Costa, e ele me chamava de Paco. Paco. Nesse mesmo ano, nós fomos de férias para o Brasil e eu já tinha um apartamento no Rio de Janeiro. Então, eu passava um pouquinho das minhas férias em São Paulo e o restante passava sempre no Rio. Então, ele me convidou para ir lá e quando ele me apresentou para os amigos dele, é Paco, é o Paco, é o Paco. Para aqueles amigos que ele me apresentou, eu virei o Paco. E depois, vamos botar a fotinha aí para ver se era parecido. Colocando uma fotinha aqui, ó. Eu não tive a fama do Gianecchini, mas aproveitei um pouquinho, né? Ali, naquele período áureo ali. Excelente, Rodrigão. Tá feita a pergunta e vai ser na edição, hein? Valeu? Obrigado, Paco. Um abraço de novo, Claudião. Valeu, galera. Fique com Deus aí.